Nesse vídeo nós vamos aprender a trabalhar com as variáveis de fluxo, as flow variables. E para isso a gente vai trazer um exemplo prático aqui de como importar várias abas de Excel e empilhar elas todas juntas de uma forma fácil. Quando a gente tem arquivos que tem uma, duas, três abas diferentes, nós podemos replicar o Node do Excel Reader, cada um para uma aba, e empilhar eles no formato tradicional, com concatenate. Mas quando a gente tem um volume muito grande de dados, né, ou muitos arquivos, então nós precisamos automatizar isso. E para isso a gente precisa conhecer o conceito de variável de fluxo. Vou mostrar aqui a base que a gente está trazendo. Então aqui a gente tem a base com informação de turno, com informação de máquina, com informação de operador e de produção. Essas quatro colunas. Quando a gente vem na configuração desse Excel Reader, a gente pode ver que a gente tem três abas aqui. A gente tem a T1, que é do turno 1. Se eu selecionar aqui a T2, vai trazer aqui as informações do turno 2. E na T3, vai trazer as informações do turno 3. Então, como que a gente consegue empilhar todas essas informações juntas em um único string de dados? Então, a gente vai ter que utilizar das variáveis de fluxo. As variáveis de fluxo, elas são vistas, né? Sempre que a gente coloca aqui nas configurações, a gente tem uma aba em todos os nodes chamado Flow Variables. E aqui vai ter algumas configurações que a gente pode utilizar essas variáveis de fluxo. E quando a gente clica com o botão direito, a gente também pode escolher aqui para aparecer as portas de variável de fluxo, que normalmente elas não estão aparecendo por default. Então a gente clica aqui, vai aparecer uma de entrada e uma de saída. A mesma coisa a gente pode fazer com qualquer outro node. Vai aparecer a de entrada e a de saída. Então, como que a gente vai resolver esse problema do Excel? A gente vai primeiro pegar esse Read Excel Sheet Names, e esse Excel Sheet Names ele vai pegar as informações de todas as abas que existem em um determinado arquivo, que é esse arquivo que a gente está tentando abrir. Uma vez que eu executo esse Node e visualizo aqui a saída dele, ele vai me trazer essa informação, que eu tenho a aba T1, a aba T2 e a aba T3. E o que a gente pode fazer com isso? A gente pode, em cada vez que eu rodar uma iteração aqui, falar para esse cara aqui de cima pegar as informações de T1. Depois, quando eu rodar uma nova iteração, eu posso pedir para ele rodar com as informações de T2 e depois com a informação de T3 e concluir as iterações. Para isso, a gente vai usar o seguinte. A gente vai pegar um loop, e esse loop vai ser um loop específico, né, para transformar linhas em uma variável. Então a gente vai colocar aqui table row to variable loop start. Então isso daqui ele vai criar um loop onde ele vai pegar as informações aqui dessa tabela e criar esse loop. Então se eu escolher apenas a variável sheet, ele vai criar um loop rodando primeiro com T1, depois com T2 e depois com T3. Vou vir aqui na configuração, deixar apenas essa informação que eu quero que se torne o loop, dar um OK e vou executar. Como eu não tenho um loop end ainda, eu não fechei esse loop, ao executar eu só vou ter as informações da primeira iteração. Então ele vai pegar aqui e vai falar sheet e vai transformar aqui para valor T1. Se eu rodar mais uma vez, ele vai ir para T2. E se eu rodar pela terceira vez, ele vai para T3. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar essa variável que se chama sheet e eu vou conectar aqui nesse Excel Reader. E eu vou transformar aquele input que eu dava de qual informação que eu quero, escolhendo aqui, né, T1, T2 e T3, eu vou ir lá em Flow Variables e eu vou definir que ele vai receber o valor dessa variável de fluxo. Então eu vou vir aqui em configurações. Em configurações eu vou vir aqui em nome da aba, sheet name, e eu vou escolher que ele vai ser controlado, essa variável de fluxo vai ser controlada
por aquela variável que está sendo definida no loop. E eu vou colocar aqui sheet. Fechei aqui, dei um OK e pronto. Se eu executar agora, independente de o que eu tenha selecionado aqui, T1, T2 ou T3, ele vai utilizar esse dado aqui, sheet. Então eu vou executar, vou visualizar e pronto. Estava selecionado lá como T3, só que como ele está sendo controlado por uma variável de fluxo, o que ele vai informar, na verdade, é a informação do turno que ele está no loop definido agora, que é o turno 1. Deixa eu apresentar de novo aqui, ó, T1. Certo? Como que a gente pode ir adiante com isso, né? Como que eu faço ele passar pela 1, pela 2, pela 3? Para isso, a gente tem que dar um loop end, que ele vai definir aonde que é o final desse loop. E uma vez definindo o final desse loop, vai indicar que eu tenho que fazer todas as iterações, mudando as informações que rodam dentro desse espaço, entre o começo e o final do loop. Se eu executar aqui o loop, ele vai rodar todas as iterações necessárias. Se eu olhar, inclusive, aqui, né, depois que eu rodei todas as iterações, a minha variável agora é T3, que é a variável exatamente do último loop que a gente está fazendo. E se eu vier aqui e olhar qual é a saída desse loop end, nós vamos ter as informações concatenadas. Então, turno 1, turno 2 e turno 3. Então, dessa forma, a gente utilizou uma variável de fluxo para ficar alternando qual que é a aba que eu quero coletar em cada uma das iterações. Aqui eu tenho só 3 abas e eu tenho apenas um arquivo, mas nós poderíamos ter uma infinidade de arquivos e uma infinidade de abas que nós conseguiríamos trabalhar com esse formato.